e 4 pontos para a prisão. Então, nesse caso, alternativa correta. Alguma dúvida aí, galera, sobre o código de ética? Posso passar? Vamos lá para os decretos. Os decretos, galera, é muita leitura, é muito conceito, entendeu? Eu não tenho muito o que falar para vocês. Eu selecionei umas questões aqui que eu acho que são as mais importantes para vocês, porque é muita definição, é conceito, né? Leitura, infelizmente, no decreto. Tá? Aí eu coloquei algumas aqui que eu acho que são importantes para a gente ver, quem sabe cai na tua prova, né? Não esqueçam, legislação institucional tem peso 2, tá? Tem peso 2. São 6 questões para o CFO, tá? Então, se tu acertar todas, beleza, tu tá na frente de muita gente, porque é peso 2. Assim como, se eu não me engano, processo penal militar e direito penal militar. Legislação institucional é peso 2. Então, eu espero que tenha estudado, né, que eu estou dando uma revisão, né, espero que possa cair alguma coisa do que a gente está vendo aqui. Se cair, vocês vão acertar, mas é muita coisa a legislação institucional. Espero que vocês tenham estudado, né, lido o material aí, né, que vocês tinham em mãos, porque é muita coisa. Né, eu não trouxe nem aqui a lei de promoção e nem eu não trouxe a lei de promoção aqui, porque é muita coisa. Né? E como ele falou que era CFO e o pessoal do CFP, aí eu acabei trazendo os que são comuns para os dois. Né? Mas ainda tem a lei de promoção dos praças e dos oficiais que vai cair para vocês. Tá? Então vamos lá, decreto 667. Executar com exclusividade, ressalvar as missões peculiares das Forças Armadas, policiamento ostensivo fardado, planejado pela autoridade competente a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos é competência das polícias militares. Certo ou errado? Galera, o decreto 667, ele vem regular as polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Esse decreto regula todas as polícias dos estados, tá? Então, aí a gente vai ter algumas regras. E essas regras, elas foram trazidas para a LOB, para a Lei de Organização Básica. Se tu ler a LOB, ele diz lá, é competência da Polícia Militar, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, a segurança interna do Estado, o policiamento das rodovias estaduais, o policiamento ambiental, né? Ele dá as competências da Polícia Militar, isso daí você tem que saber de cor, né? E aí o decreto, ele também já deu alguns parâmetros, né, do que a Polícia Militar vai fazer. E lá tem no decreto as competências das polícias militares. E uma das competências da Polícia Militar que está no item, na primeira questão, né? Executar com exclusividade o policiamento ostensivo fardado, né, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Isso daí é competência da Polícia Militar, conforme o decreto 667. Está certo. Segunda, no caso de convocação, a Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por intermédio da Inspetoria Geral das Polícias Militares, e seu comandante será nomeado pelo governo estadual. Certo ou errado? Galera, esse decreto ele diz que as polícias militares elas poderão ser convocadas, tá, pelas Forças Armadas. E tem duas hipóteses dessa convocação: no caso de guerra externa ou no caso de grave perturbação da ordem. Então, se a gente tiver grave perturbação da ordem e no território nacional e guerra externa, as polícias militares poderão ser convocadas, tá? E essa convocação, ela se dá, né, ela vai ficar sob supervisão do Estado-Maior do Exército, por intermédio dessa inspetoria,
Mas essa inspetoria, esse inspetor, ele vai ser nomeado não pelo governador do estado, ele vai ser nomeado pelo presidente da República, tá? Pelo presidente da República, por isso que está errado, o resto está certo, tá? Presidente da República, errado. Terceira, as polícias militares serão estruturadas em órgãos de direção, de execução e de apoio, de acordo com as finalidades essenciais do serviço policial e as necessidades de cada unidade da federação. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, galera. Tá aí, ó, que eu coloquei da LOB. A LOB só transcreveu o que já estava no decreto. Olha, o decreto é de 69. Então, a LOB pegou isso daqui do decreto, né? As polícias militares serão organizadas em órgão de direção, execução e apoio. Só mudou a ordem, mas não tem problema, tá? Então, a terceira está correta. Quarta, segundo o decreto 667, o comando das polícias militares poderá também ser exercido por general de brigada da ativa do Exército ou por oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de tenente-coronel ou coronel, proposto ao ministro do Exército, pelos governadores de estado e de território do Distrito Federal. Certo ou errado? E aí? Galera, a priori, como a gente já viu, a priori, a gente vendo a LOB, só pode ser comandante-geral, coronel da ativa da corporação, tá? Mas, pelo decreto, o decreto dá essa possibilidade. Primeiramente, o decreto diz, olha, primeiramente, vai ser comandante-geral um coronel da corporação. Mas aí o decreto ele diz também, claro que isso não acontece na prática, mas está no decreto, que pode ser comandante-geral também das polícias militares dos estados, o general de brigada. Então, se for, como a nossa colega sempre fala aí, segundo o decreto, né? Segundo o decreto é isso, existe essa possibilidade. Isso daí está escrito lá no decreto, tá? Então, aí, se ele perguntar segundo o decreto, aí tá certo, é o que ele diz, apesar de na prática isso não acontecer mais. Quarta, certo. Quinta, segundo o decreto 667, para promoção ao posto de major, é necessário o policial possuir o curso superior de polícia, certo ou errado? Errado. Certo ou errado? Errado. Errado, major a gente viu, isso daí também está no decreto. Eles puxaram também para o estatuto. Para ser promovido ao posto de major tem que ter o CAO, o curso de aperfeiçoamento de oficiais. O CSP é exigido para quem vai ser coronel. Então, nesse caso está errado aqui. Sexta, são princípios que os códigos de ética das polícias militares deverão respeitar: dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, e vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. Certo ou errado, galera? Certo. Isso, galera, está certo. Lá no decreto ele foi até mudado essa parte, como eu já falei para vocês. Os códigos de ética da polícia devem respeitar esses princípios aí, o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, né? E a vedação de medida restritiva e privativa de liberdade, tá? Isso daí deve ser respeitado nos códigos de ética. Foi mudado recentemente isso, galera, fiquem atentos. Então está certo a sexta questão. Sétima, ao pessoal das polícias militares em serviço ativo é permitido fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou empregos remunerados, certo ou errado? Certo ou errado? Errado, galera, não pode, né? Tu sendo policial militar em serviço ativo, tu não pode ser dono de uma firma comercial, trabalhar numa empresa privada, né? E outras vedações, como é? Dedicação exclusiva.
E isso, a dedicação é exclusiva, então tu não pode, né? Segundo o decreto, tu não pode. E outras coisas, vocês sabem que vocês sendo militar não vão poder, né? Fazer manifestações coletivas, manifestação de caráter político partidário, vocês não poderão fazer greves, né? Então existem várias vedações. E nesse caso também tu não pode, né? Segundo o decreto, lá no estatuto ele veda isso também. No código de ética, além de firma, ele diz que tu não pode fazer segurança particular. Lá no código de ética ele diz, tá? Lá no estatuto ele diz que tu não pode gerenciar, tu não pode exercer o comércio, exceto como acionista ou cotista. Lá no estatuto ele fala isso, tá? Exceto como acionista ou cotista. Tá? Então nesse caso aí está errado, não é permitido, é vedado. Sétima está errada. Oitava, é expressamente proibido a elemento das polícias militares o comparecimento fardado, exceto em serviço, em manifestação de caráter político partidário. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, é isso que o decreto ele fala, tá, galera? Expressamente proibido participar de manifestação de caráter político partidário fardado, a não ser que tu esteja de serviço lá nesse dia, né? Nona, a remuneração na inatividade calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possui por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido pode ser integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais, no mínimo, 30 anos de serviço de atividade de natureza militar. Certo ou errado? E aí, galera? É isso que o decreto diz, tá, galera? Apesar daqui no Pará a gente ainda tem a promoção imediata, no Pará nós ainda temos a promoção imediata, mas o decreto ele foi inovado agora, foi mudado acho que em 2019. E esse decreto ele traz isso, né? Ele introduziu essa informação devido à reforma da Previdência, que os militares antes eles iriam para a reserva com 30 anos, mas o decreto ele atualizou para 35 anos a reserva, tá? E ele diz aqui que é no mesmo posto ou graduação, né? Aí não sei como vai ficar aqui no Pará. Aqui no Pará nós já temos a promoção imediata, tá? Mas essa aqui é a regra do decreto. O decreto ele diz isso, que agora a aposentadoria será com 35 anos de tempo de serviço. E ele diz mais, ele diz que se tu não completou o tempo devido até 31 de dezembro de 2019, né, vamos dizer aqui era 30 anos, então a galera que se aposentou em 2019 com 30 anos, beleza, não pegou para eles. Mas quem não completou o tempo até 31 de dezembro de 2019, vai ter que pagar um pedágio de 17% do que estava faltando. Então vamos dizer, eu estou lá, antes era 30 anos, eu tenho 28 anos de tempo de serviço. Então falta 2 anos para eu ir para a reserva. Então eu vou completar esses 2 anos e vou pegar mais 17% desses 2 aí, né? 17% eu tenho que calcular, 24 meses, vamos dizer, vai dar em torno de 2 meses, né? Quanto é que dá? 17%, 10% dá 2,4 meses, vai dar em torno de 3 meses, né? Então além de 2 anos, tu vai pagar mais 3 meses, que seriam os 17% que estão faltando. Então esse decreto regulou isso. Olha, se tu já estava próximo para te aposentar, tu vai ter que pagar um pedágio de 17%, tá? Mas essa aqui é a regra agora, segundo o decreto. Lá no estatuto ainda está dizendo 30 anos, porque ainda não mudaram. Mas o decreto, ele já diz isso, 35 anos para os policiais militares. Está certa. Questão de número 9. 10. Em igualdade de posto e graduação, os militares das Forças Armadas em serviço ativo e da reserva remunerada têm precedência hierárquica sobre o pessoal das polícias militares. Certo ou errado? Galera, é isso que o decreto diz.
em igualdade de posto ou graduação, tanto o ativo como o inativo, ele tem precedência hierárquica, o das Forças Armadas, tá? O decreto diz isso. Então, eu sou terceiro sargento da aeronáutica, e o Alan é terceiro sargento da Polícia Militar. Então, nesse caso, como nós estamos na mesma graduação, eu tenho precedência hierárquica sobre ele. Tá? É isso que o decreto ele diz. Os militares das Forças Armadas, eles têm precedência hierárquica quando nós estamos na mesma graduação ou posto. Tá? Então, está certo, isso daí está no decreto. 667. Tá? E terminamos o decreto 667. Galera, era muita definição, não tinha que colocar aqui para vocês. É leitura, infelizmente. Tu tem que dar uma lida. Né? Como é um decreto pequeno, né? A prova já é domingo de vocês. Dá uma pincelada lá no decreto. Dá uma pincelada. Ele não é tão grande. Dá uma pincelada rápida. Porque são definições. E o decreto 8, e principalmente 8.777, que é o R200, lá que tem definições mesmo, tá? Ó, primeira definição aí, atividade destinada a exercitar o policial militar individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe habilidade para o desempenho das tarefas, para as quais já recebeu adequada instrução. É a definição de... E aí? Adestramento. A disposição é quando tu foi colocado à disposição de outra instituição. A agregação nós já vimos, né? Quando teu lugar fica vago porque tu mandato eletivo, né? Tu foi extraviado. Aprestamento, na verdade, é um conceito maior de logística, né? Que ele cita o adestramento também. E o assessoramento, né? Eles dão o conceito lá de assessoramento. Então, a primeira é o conceito de adestramento, tá? Desenvolvendo habilidade para o desempenho das tarefas. Segunda, é o exercício dinâmico do poder de polícia no campo da segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. É o conceito de manutenção da ordem pública, né, galera? Se eu estou reprimindo, né, esses eventos de ordem pública, é o conceito de manutenção. Escala hierárquica, né? Tem um conceito lá de escala hierárquica. Graduação é o grau hierárquico das praças. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, né? Hierarquia militar é a ordenação da autoridade. Então, galera, são conceitos. São muitos, são mais de 35 conceitos que estão nessa lei. Então, é leitura, eu não tenho que ensinar para vocês. É leitura esse decreto, é leitura, só conceito para saber o que é. Né? Para vocês terem conhecimento de o que é algumas coisas. Policiamento ostensivo, armamento, eles dão vários conceitos lá. Terceira, com base no decreto 88.777, não é compreendido como material bélico. Tá? Eles dão lá o conceito do que é material bélico. O que não seria material bélico aí? Letra? Material de expediente da área fim, não é considerado material bélico. O resto tudo é armamento e munição, material de motomecanização e comunicações, material de guerra química, né? Que aí eu acho que nós temos gás lacrimogêneo, spray de pimenta, né? E material de engenharia de campanha. Isso daí tudo é material bélico, o que não é o que está na letra D de dado. Quarta, ostensivo geral, urbano e rural, de trânsito, florestal e de mananciais, rodoviário e ferroviário nas estradas estaduais, portuário,
fluvial e lacustre, de raio de patrulha terrestre e aérea, de segurança externa dos estabelecimentos do Estado, são tipos de policiamento ostensivo, certo ou errado? Galera, lá no decreto eles dão o conceito de policiamento ostensivo. E eles dizem quais são os tipos de policiamento ostensivo. E os tipos são esses aqui, ó, ostensivo geral, urbano e rural, de trânsito, florestal, manancial, rodoviário, ferroviário. Claro que se tu trazer para cá para o Pará, tem alguns que nós não temos no Pará, mas é considerado policiamento ostensivo por decreto. Aqui no Pará a gente não tem o ferroviário, aqui no Pará a gente não tem o policiamento portuário, né, feito pela Polícia Militar, não, nós não temos. Mas por decreto é considerado tipo de policiamento ostensivo, está certo. Quinta, a Polícia Militar poderá ser convocada total ou parcialmente em caso de guerra externa e para prevenir ou reprimir grande perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção. E nos casos de calamidade pública decretada pelo governo federal e no estado de emergência, de acordo com diretrizes especiais baixadas pelo presidente da República, certo ou errado? E aí, galera, certo ou errado? Tá certo, né, galera? A Polícia Militar pode ser convocada no caso de guerra externa ou no caso de grave perturbação da ordem aí e nesses outros casos aí citados. Tá certa. Quinta. Sexta, o cargo de comandante-geral da corporação, de chefe de Estado-Maior, de diretor, comandante-chefe de organização policial militar, de nível diretoria, batalhão PM ou equivalente, serão exercidos por oficiais de preferência com o... E aí, comandante-geral, daí tu já tira. Para te ser comandante-geral, qual o curso que eu preciso? CSP, o curso superior de polícia. Então, sexta letra C de casa. E sétima, os policiais militares na reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do governador da unidade da federação. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, né, galera? A gente viu que os policiais militares que estão na reserva, eles podem ser convocados. Isso daí também está no decreto. Tá, galera? Então, galera, foi ótimo estar com vocês. Aí não sei se a gente vai se encontrar de novo, mas aí foi essa revisão. Eu espero que caia alguma dessas questões na prova. Tá? Fiquem atentos, né? E também espero que vocês tenham estudado, né? Que não adianta agora, no final, né? Já querer saber tudo, aí já não dá, já estamos no final. Então eu agradeço aí todos vocês por vocês terem ficado aí até esse horário. E se a gente não se encontrar uma boa prova, é que a gente possa se encontrar aí na